Ricardo, tudo bem? Opa, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo muito bem. Beleza. Vou fazer esse microfone que eu acho que vai ficar melhor aqui sem o fone de ouvido. Eu estou sem fone de ouvido porque peguei um outro celular com uma ótima qualidade e aí eu não preciso do fone dessa vez. O meu ele apoia aí embaixo, aí não tem como eu apoiar o celular, o conector, então, mas vai ficar bem assim. Eu vim para o escritório, deixei as crianças em casa com a esposa, estou aqui mais à vontade. Ah, sim, sim, tu me falou de tarde, né? Bem, Ricardo, enquanto as pessoas vão entrando, a gente pode começar esse momento dessa nossa conversa com uma Ave Maria, aí Uhum, depois a gente dá continuidade, pode ser? pode ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Quantas mulheres, mulheres, bendito é o fruto do vosso fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Maria, rogai rogai por nós, por pecadores, pecadores, agora agora e depois de e na nossa hora. morte. Amém. São José, rogai por Rogai por nós, nós. abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Servo de Deus, Marcelo Câmara, Rogai por rogai nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, Ricardo. Boa noite a todas as pessoas que virão a nos acompanhar. Essa comunicação aqui ficará salva no nosso Instagram, depois a gente vai colocar também no nosso YouTube. É com muita satisfação que hoje a gente recebe o Ricardo Santana, direto de Florianópolis, que teve a feliz oportunidade de conviver bem de perto com o Marcelo Câmara. Então, a título de informação para as pessoas que virão nos assistir, eu sou o professor Laurentino, falo do Centro de Cultura São José, sediado aqui em Belém do Pará, e pelos motivos óbvios em que a gente se encontra nas circunstâncias dessa pandemia, o Centro São José veio a fazer várias atividades de apostolado pelas mídias digitais, principalmente pelo Instagram. E Uhum. tem vários temas que alimentam a nossa catolicidade. A gente selecionou alguns temas para retratar da santidade de vida de algumas pessoas que devem nos motivar a tê-los como modelo de vida. A gente teve a feliz notícia de ver por esses dias a beatificação de uma pessoa tão jovem que foi o bem-aventurado Carla Cruz. Inclusive, a gente teve uma comunicação falando com o padre Fábio Vieira sobre o Beato Carla Cruz. E hoje a gente vai falar de um jovem também, só que dessa vez um jovem brasileiro, né, que teve uma vida muito coerente com o chamado que Deus lhe fez e que, sendo brasileiro, precisa ser conhecido, né, Ricardo, por nós brasileiros. E nós estamos aqui hoje para conhecer essa grande figura, né, Marcelo Câmara. Então, Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco. Inicialmente, eu te pergunto como foi conhecer Marcelo Câmara, em quais circunstâncias você veio a se encontrar com ele e aprofundar a amizade com Marcelo Câmara. Então, boa noite, o professor Laurentino. Eu vi que entraram aqui na sala o Lucas, é nosso amigo em comum, que fez o contato entre nós, né? Exatamente. O Silvio Medeiros, de longa data, já conheço, pai de família numerosa. Entrou aqui também o Leonardo Mon, filho do meu amigo Nilo, né? Que também é uma pessoa do Opus Dei, o Nilo, né? Aham. Então, como eu conheci o Marcelo, né? Em que circunstâncias? Nós éramos contemporâneos na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu 2 anos mais velho, né? E frequentávamos o movimento de Emaús, que é um movimento para jovens, que tem em várias cidades do Brasil, que faz um trabalho magnífico, né? E, concretamente, meu contato mais próximo com ele foi trabalhando num retiro do movimento de Emaús, né? Então, nós estávamos na cozinha com várias outras pessoas jovens e pessoas mais velhas também, que comandavam tudo ali. E foi ali que eu conheci mais de perto Marcelo. E daí veio essa nossa amizade. Isso foi no ano de 99, meu último ano de faculdade, ele ainda estava pelo meio da faculdade, né? Então,
E depois, graças aos amigos em comum que nós tínhamos, mais ou menos da mesma idade, que também frequentavam o movimento de Emaús, faziam parte, nós tivemos contato com os meios de formação do Opus Dei, né? Um fiel da Prelazia, o Sávio, ele vinha por questões profissionais de Curitiba para Florianópolis com regularidade e começou a dar algumas palestras, das quais nós participávamos, assim, né? Ricardo, só fala um pouco como é o movimento de Emaús aí em Florianópolis, porque aqui em Belém a gente tem também um movimento chamado Movimento de Emaús, mas ele tem uma atividade muito diferente do movimento de Emaús que existe aí em Florianópolis. Então, só para o pessoal de Belém, que vem assistir essa comunicação, ficar ciente dessa diferenciação, fala como é o movimento de Emaús aí em Florianópolis. O movimento de Emaús, aqui em Florianópolis, ele começou há mais de 40 anos por causa do Monsenhor Bianchini. O Monsenhor Bianchini, um sacerdote que faleceu já faz agora 10 anos, aproximadamente, e ele é inspirado nos cursilhos da cristandade, só que voltado para o público jovem. O foco principal são os jovens, né? E tudo começa com um retiro, que é um retiro muito tocante, né? Esse senhor que eu mencionei, meu amigo Nilo, pai do Leonardo que nos assiste aí, ele foi o diretor do retiro de Emaús que eu fiz em 1998. Em 98. Eu acho que foi o mesmo ano que o Marcelo fez, só que ele fez o retiro anterior. No mesmo ano, ou um ano antes. Então, é um movimento que começa com um retiro de profunda conversão, e a ideia é que se formem grupos de jovens, mistos, né? Homens, rapazes e moças, que se reúnem frequentemente para estudar a doutrina da igreja, enfim, ter alguma atividade de caridade concreta, várias iniciativas, né? E basicamente isso. E claro, depois continua para os mais velhos, mas o foco é o jovem, né? E foi nesse ambiente que eu conheci o Marcelo. E o movimento de Emaús em Florianópolis é muito forte, né? Passaram milhares de pessoas aqui. Muitas personalidades da cidade que nós vemos por aí, fez o Emaús em 85, em 88, em 90. Qual foi o teu Emaús? Então é muito bonito ver isso, né? E as pessoas se reencontram depois. E eu participei do movimento de Emaús até mais ou menos isso, 2000, 2002, por aí, né? Foi quando, até a convite do Marcelo e outras pessoas, eu tive contato então com os meios de formação do Opus Dei. Eu vi no livro do Marcelo, que está aqui em minha mão, ele falando que quando ele recebeu o convite para ir para o retiro que ia ter do movimento de Emaús, ele não estava querendo ir. Ele não tinha assim, uma caminhada consistente na fé. E parece que ele foi convidado pelo próprio Monsenhor Bianchini, salvo engano. Então ele foi assim, no último momento, parece que numa etapa seletiva, né, dos membros que vão para o retiro, tem que ter uma entrevista. Ele foi entrevistado por telefone e foi sem expectativa nenhuma, né? Foi talvez só para não contrariar a vontade de um amigo da família, que era o Monsenhor. E ali ele se apaixonou pela pessoa de Nosso Senhor, né? Totalmente fora do que ele esperava. Muito impressionante isso na vida dele. E o pai do Marcelo, o Júlio é uma grande figura. Ele, assim, ele é o maior entusiasta da causa da beatificação e canonização do Marcelo, né? O Júlio. Ele era muito amigo do Monsenhor Bianchini. E eu lembro que, uma vez falando com o Júlio, ainda antes de Marcelo falecer, o Júlio dizia, o pessoal vê, né, o meu filho é um rapaz piedoso, mas olha, quando ele era criança, ele não queria ir na missa, eu tinha que insistir, eu tinha que, né, tal. Mesma coisa no movimento de Emaús, né, o pai dele deu uma força e o Monsenhor Bianchini convidou, e o bonito é que o Monsenhor Bianchini foi o padrinho de crisma do Marcelo Câmara lá nesse retiro. Sabe que a crisma é conferida pelo bispo, mas o bispo autoriza alguns sacerdotes a darem um sacramento, né? No caso, o Monsenhor Bianchini era um deles. Eu vi isso no livro, eu achei curioso uma coisa. O Marcelo Câmara não tinha assim até então não tinha uma participação ativa em nenhuma paróquia, em nenhum movimento na igreja. Ele era distante da vivência da fé. Aí foi participar do retiro
e ao final do retiro teve o sacramento da crisma e ele foi crismado, foi isso? Crismado, Sem isso. acidente. E é curioso que não era costume ninguém pedir, né, que o Monsenhor Bianchini fosse padrinho de crisma, Uhum. e o Marcelo se sentia tão cativado por ele que pediu que o Monsenhor Bianchini fosse padrinho dele. Foi uma coisa que marcou muito, porque até então ninguém tinha feito isso, né? Surgiu uma grande amizade, né? Quando o Marcelo faleceu, o Monsenhor Bianchini falou, né, que nesses mais de 50 anos em que ele já morava em Florianópolis, ele nunca tinha conhecido um rapaz mais santo do que ele. Poderia ter conhecido alguém tão santo quanto, né? Mas não mais, né? E isso é a mais pura verdade, quer dizer, o Marcelo ele marcou a cidade, né? E a gente vê agora que a devoção privada, por enquanto, ao Marcelo, atravessa os limites da cidade e as fronteiras do país, porque chegam relatos de pessoas alcançando graças por intercessão do Marcelo, ou pedindo material para divulgar a devoção a ele, pessoas da Índia, nos Estados Unidos, alguns países da África, Europa, Indonésia, Filipinas, né? Então, de todos os lados chega essa devoção. Eu acredito isso muito também a questão de o Marcelo ter sido um fiel do Opus Dei, que é uma instituição da Igreja, né? Que se espalha aí por todos os continentes e de alguma forma acaba fomentando, né, a devoção a pessoas que têm a mesma vocação, né? Quer dizer, assim como numa ordem religiosa é muito comum, né, os seus confrades venerarem a memória dos seus fundadores, dos seus confrades falecidos que morreram com fama de santidade, o Opus Dei, que é uma instituição da igreja voltada para leigo, isso é natural, né? Uma família, a gente fala dos nossos familiares, né? E é assim que acontece. Tem uma frase no livro, assim, muito simples, na página 157, que eu achei muito tocante. Fala assim, um santo para muitos irreconhecível em razão de sua vida extraordinariamente comum. E aqui, Ricardo, acontece duas coisas. Quando a gente fala de santidade, a gente pensa logo num modo de vida que é muito distante do que é comum. E o Marcelo Câmara, ele era uma pessoa que exalava a vida comum na sua Uhum. vida familiar, na sua vida como promotor de justiça, né? Também como professor universitário. Então, queria que tu falasse um pouco mais, uma vez que tu conviveu com ele, né? Uma vez que tu é amigo pessoal de Marcelo Câmara, eu queria que tu falasse mais a respeito desses aspectos mais comuns da vida do Marcelo, que também é muito próximo da nossa vida, e ao mesmo tempo, ainda que sendo comum, o que diferenciava, né, os hábitos do Marcelo do que também vem a ser comum, né? Ou seja, o que é que naquilo que ele fazia de comum tirava ele do que é habitualmente comum? Uhum. Bem, há uma tendência humana de gostar de fatos mais Extraordinários. extremos, extraordinários, né? E São José Maria, o fundador do Opus Dei, ele não gostava muito dessas biografias de santos em que se narravam grandes feitos. Nós sabemos na história da Igreja que houve santos que em vida fizeram milagres, né? Isso é histórico, é importante. Só que ele tinha o medo de que as pessoas achassem que a santidade é para super-heróis, pessoas extraordinárias, né? E Cristo disse, né, que todos sejam santos, né? Ser santo como o Pai é santo. Então é para todos essa mensagem, não é para um grupo de privilegiados, não era só para os apóstolos. Então é muito bonito ver como na história recente da igreja vão sendo beatificados e canonizados pessoas ordinárias, no bom sentido, né? Não é mais um rei que pode ser santo, né? Um profeta, os mártires, enfim. Mas o que? Uma criança Tá, fazendo isso. tá, Tá pegando o sinal? fala Opa, agora. Fala agora para ver se está tá tudo pegando bem. o sinal? Agora eu estou te ouvindo. Tá tudo bem? Tá ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Tá. Pode continuar. Então, como eu falava, a gente tem que se acostumar a que no céu nós vamos ver, né?
vivemos rodeados de santos e não sabíamos, né? A santidade, ela é silenciosa, né? E a igreja vai canonizar uma parcela ínfima daqueles que foram santos, né? O que é importante, mas a grande maioria vai ser desconhecida, mas conhecida aos olhos de Deus, né? Então, o Marcelo, outra coisa que se destaca da vida do Marcelo, ele era uma pessoa com uma inteligência também fora do normal, uma inteligência bem acima dos mortais, né? Como nós. E ele soube usar muito bem essa inteligência, e ele foi um homem muito culto, né? E só que eu não gosto muito de destacar também a inteligência dele, para que as pessoas, especialmente os jovens, não fiquem achando, ele era muito inteligente, né? Putz, eu sou normal, eu tenho minhas limitações de estudo. Não, né? Então, ele era, como devem ser os santos, uma pessoa repleta de virtudes. Nós poderíamos falar de todas as virtudes aqui. Começar pela virtude da pureza, né? Que muitas vezes está tão fora de moda e até motivo de deboche às vezes. O Marcelo era um rapaz que sabia tratar com as mulheres, com respeito. Que o homem com H maiúsculo, né, é o cavalheiro, não o aproveitador, né, como vê por aí, infelizmente, se prega. Ele era um homem respeitador. Eu não sei se foi na biografia ou em algum texto que eu vi um depoimento de uma moça que foi namorada dele. Nunca faltou respeito com ela, né? Um gentleman, né? Como qualquer homem gostaria que a sua filha tivesse como namorado um rapaz assim, a sua irmã. Então, era isso. E lembro de um episódio que narraram, porque não era colega de turma dele, que circulava pela sala uma dessas revistas aí, né, que não convém, e ele, com muita caridade e firmeza, ele chamou a atenção dos amigos, né? Isso não é digno de ser humano, né? A mulher não foi feita para isso, e vocês, homens, também não foram feitos para, né, esse tipo de coisa. O Marcelo era um homem muito laborioso, né, trabalhador. A pequena carreira dele no Ministério Público demonstrou isso, né? Ele não era um workaholic, que ele não era adicto, ele não era viciado no trabalho, né? Justamente porque ele tinha a virtude da temperança, ele sabia trabalhar intensamente, quando necessário, horas a fio, até além do exigido, para fazer um trabalho bem feito. Isso reflete o que ele foi como estudante. Ele, na graduação e no mestrado. O mestrado ele fez em 1 ano e meio, e foi algo providencial, por quê? Porque se ele tivesse cumprido o mestrado naqueles 2 anos regulamentares, que é o comum de se fazer, ele teria sido acometido no final pela doença, que foi a leucemia. E teria muita dificuldade de defender a dissertação. Ele era também um homem muito paciente. Eu lembro que uma vez nós éramos, na época de já formados, nós éramos professores substitutos no curso de Direito na Universidade Federal. Cada um dava suas disciplinas, enfim. E certa vez um outro professor substituto estava lá e ele cativava as pessoas, chamava os assuntos, e esse professor, ele era hindu, né? Hindu, não difícil de ver aqui no Brasil, mas enfim. E ele fala, mas o hinduísmo, né? O hinduísmo é politeísta, né? E esse professor ficou um pouco... Começou, mas o catolicismo também, porque esse monte de santo. E enquanto o Marcelo manteve a calma, eu me passei ali, eu já ataquei, fui para o ataque, não, é bem assim, isso aqui e tal. E o Marcelo, muito ponderado, levava a conversa adiante. De uma forma muito, muito positiva, né? Muito mais eficaz do que a intemperança, ou a falta de paciência do meu lado. Então ele vivia a virtude da mansidão, né? Vivia a virtude da mansidão. E a alegria, né? O próprio Monsieur Bianchini dizia, quando foi beatificada a Madre Teresa de Calcutá, ele disse que bela foto escolheram dela, porque às vezes se retrata muito santo sisudo, cara fechada, e a santidade é a alegria, né? E o Marcelo era muito alegre, sempre de bom humor, e é interessante observar que mesmo nos momentos da doença, né, todos os reveses, ele não reclamava, recebia bem as pessoas, e se preocupava com as pessoas. Quer dizer, o assunto ele sempre se tirava do foco, pela sua humildade, né? O foco do conversa era a pessoa que vinha visitá-lo no hospital. E todo mundo dizia isso. A gente vai para consolar um doente, que é uma obra de misericórdia, né? Visitando os doentes, e saía reconfortado por ele, né? Então, vivia a alegria.
né? Vivia a alegria com uma forma muito espontânea, né? Ele também tinha a audácia dos santos, né? Um episódio narrado por um amigo dele, que foi colega dele de graduação, de mestrado e passou no mesmo concurso que ele falou que certa vez um professor, começou a falar mal do Papa, né? Em função da doutrina da Igreja a respeito da contracepção, né? A Igreja sempre condenou a contracepção, né? E ele disse que é um absurdo, porque nos países pobres e tal. E o Marcelo pediu a vez para falar, né? Ergueu a voz e, de forma educada, polida, ele se contrapôs ao professor e disse que não era conveniente falar publicamente de uma pessoa tão querida por muitos como é o Papa, né? E deu os argumentos ali, e a discussão foi longa, mas de altíssimo nível, né? Esse professor, que não era católico, ele estava presente na missa no começo do ano para a abertura solene do tribunal da causa do Marcelo. Ele tem depoimentos dele na biografia e ele vai ser testemunha no processo, nos próximos passos, né? E é interessante Legal. observar que a Maria, né, a vice-postuladora da causa, colega do Marcelo, também no movimento de Emaús, e colega no mestrado, ela escreveu a biografia dele e encontrou esse professor. E esse professor disse que estava atravessando grandes problemas profissionais, porque ele assumiu um cargo muito importante. E ela disse, né, embora ele não seja católico, mas professor, por que ele não pede a intercessão do Marcelo? Isso disse no dia da missa. E ele confidenciou para ela, assim, Maria, eu vou te dizer uma coisa, eu rezo todo dia para o Marcelo. Nossa, que legal. Então a Interessante. gente vê assim, né? E ele evocava aquele período em que ele foi professor dele e se admirou de um aluno que soube se contrapor aos argumentos do professor, defender a fé com muita urbanidade, né? Um rapaz, um jovem, seus 20 anos, 20 e poucos. Então, esse episódio também é tocante, né? Eu lembro que no velório dele esteve presente também uma professora que também ela, como é um ambiente universitário, uma professora que era bem avessa à igreja, né? Então, e ela chorou copiosamente no enterro do Marcelo, porque veja, o santo ele ultrapassa todos os preconceitos, né? E pelo seu testemunho as pessoas se convertem. Quantas pessoas que me dizem, puxa, estou lendo aqui a biografia dele, mas que coisa linda, né? E as pessoas realmente ficam tocadas É, pelo exemplo é, dele. é muito interessante tu falar isso, porque, por exemplo, eu faço um exame de consciência da minha vida, e assim eu vejo o quanto que eu tenho uma dificuldade de ter esse magnetismo que muitas almas têm para Nosso Senhor. E é muito cativante olhar para Marcelo Câmara, que é uma pessoa que veio a falecer há tão pouco tempo, em 2008, né? Um brasileiro, e na biografia dele a gente vê o quanto que ele tinha esse magnetismo. Então, nesse livro aqui, que a gente recomenda muito, né? Que até mesmo foi pela Maria Zoeiro, ela é muito rico de testemunhos nesse sentido, né? Então, uma delegada também falava que, por exemplo, ela falava Uhum. que é, queria queria progredir na vida espiritual, mas tinha dificuldade. E um certo dia ela viu Marcelo Câmara na mesa de um bar, falando em alto bom som que a pessoa mais importante da vida dele era Nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento em que ela ouviu o Marcelo Câmara falar isso, expressar isso claramente, ela passou como que se despir de uma vergonha que ela tinha de, assim, publicamente viver a fé. Uhum. É interessante ver no santo esse magnetismo. E é muito interessante ver o como que a vida de um santo ela é muito pragmática como a nossa vida. É muito comum como a nossa vida, né? O que diferencia a nossa vida da vida de um santo é que ele corresponde muito mais a Deus do que nós na nossa vidinha medíocre, né? Tu falou a respeito da pureza dele. Tem uma passagem aqui nesse livro muito interessante falando que ele namorou por 3 meses uma moça do movimento de Emaús. E depois de 3 meses eles viram que não ia dar certo continuar o namoro porque
eles encontraram muitas dificuldades no relacionamento. E era um namoro bem intencionado, mas eles encontraram muitas dificuldades por conta da diferença de vida que ele vivia com a pessoa em questão. E no dia do término do namoro dele, ele presenteou a então namorada dele com um buquê de flores, né? Mostrando ali muito claramente uma diferença de tratamento, né, que ele tinha para com aquela pessoa, que embora o término de um relacionamento, claro, é curto, mas era um relacionamento de namoro, né? Mas ali teve um desfecho muito diferente do que a gente pode esperar do término de um relacionamento. Então, isso deixa também à mostra o quanto que o Marcelo Câmara, de fato, ele tinha uma vida exemplar em vários aspectos, né? Agora, Ricardo, tu falou muito a respeito do movimento de Emaús, o quanto que ele é importante aí em Florianópolis. Eu conheço uma amiga, Juliana. Eu morei 6 anos em Florianópolis e frequentei, né, o centro Navegantes aí em Florianópolis. Foi um momento de muitas graças, né? Tive a direção espiritual do Padre Flávio, que era também diretor espiritual do Marcelo Câmara, né? O Padre Flávio, me lembro dele com muito carinho. Estava falando, né, que eu tenho uma amiga, Juliana, que ela participa do movimento de Emaús. Mas assim, agora eu pergunto, agora sim, para falar do Opus Dei, Ricardo, em qual momento, em qual circunstância o Marcelo ele conheceu a espiritualidade de São José Maria Escrivá? Em que momento da vida dele aconteceu isso? Como eu disse ali, por 2002, mais ou menos, ou 2003, esse fiel do Opus Dei, o Sávio, vinha de Curitiba e fez contato com pessoas que eram do movimento de Emaús, conheceu o Monsenhor Bianchini, e ele foi indicando jovens assim para que tivessem contato. E inicialmente no município de São José havia algumas palestras na casa do seu, agora não lembro o nome dele. E depois, para ficar mais próximo, as palestras começaram a ocorrer no salão de festas do apartamento, do condomínio da avó do Marcelo, a dona Mary, que está agora com 99 anos. Fumante, né? Já não está mais tão lúcida como antes, mas enfim. Então ele conseguia organizar um espaço físico e ele tinha muitos amigos, quer dizer, um convite do Marcelo fazia com que dezenas de pessoas viessem, né? E surgiu a ideia de fazer retiro. Começaram a fazer retiros no Opus Dei ali na Chácara dos Pinhais, em São José dos Pinhais, no Paraná. Naquela época, o padre Correia, hoje já falecido, né? Um sacerdote espanhol que morou no Brasil mais de 40 anos. E foi colocada a proposta de se fazer uma direção espiritual, que é uma prática antiquíssima na igreja, só que às vezes caiu no desuso, né? É assim, né? Se eu estou doente, eu procuro um médico. Se eu estou com problema de encanamento, chamo um encanador, um eletricista, um advogado, um professor particular, um coach, né? E para a alma, né? Quem vai ser o coach da alma? Né? Então, Deus dá a graça especial para guiar as almas, via de regra, para os sacerdotes, né? Então, isso é a direção espiritual. Naquela época, como é que se faria, né? Puxa, o centro do Opus Dei mais próximo que havia naquela época era em Curitiba. Então, nós organizávamos, várias pessoas, né? Organizávamos viagens de bate e volta. Saía assim de Florianópolis 5 da manhã, chegava em Curitiba em torno das 9 horas, um pouco antes. Cada um fazia a sua direção espiritual, com um sacerdote. Depois voltava. E a gente chamava de era um convívio itinerante, né? Convívio são esses meios de formação que tem bate-papo, tem formação, tem tudo mais. Então a gente se organizava, rezava o terço, alguém preparava uma palestra cultural, enfim, lia algum texto. E assim foi. A periodicidade era quinzenal. Até que começou a ir tanta gente, disse, olha, é mais fácil trazer o sacerdote para cá do que 10 pessoas, 15 pessoas irem para lá regularmente. E aí começamos a alugar quartos de hotel. Hotel simples, mais baratinho, mais em conta. O sacerdote vinha de ônibus, aí já era o padre Flávio, né? E assim ele atendia as pessoas, né? Atendia. E depois pegou um hotelzinho um pouquinho melhor, uma coisa assim.
Até que se viu, olha, o hotel está ficando caro agora, toda semana, ficar 1, 2 diárias, e não é tão aconchegante, né? Não há muita privacidade. E aí o pessoal se reuniu e alugou um apartamento de 2 quartos, um apartamento antigo, né? E aí nós tínhamos alguns meios de função e a cidade atendia as pessoas, né? E eu lembro que nessa época, já nessa época do apartamento, o Marcelo já estava doente, né, da leucemia, e a gente dava um jeito de pegá-lo ou no hospital, quando ele tinha alta, ou na casa da avó, ou na casa da mãe, para trazê-lo até o apartamento para ele ter sua direção espiritual, né? E, mas falar também, eu acho que é importante falar um pouco da doença do Marcelo, né? Sim, sim. É. Então, primeiro, recomendo que todo mundo aí possa ler a biografia, porque o que eu vou falar aqui é um resumo do que está lá. Um belo dia, o Marcelo acordou e não sentia as pernas se mexerem. Ele não conseguia mexer, sentia a perna, mas não conseguia mexer. E foi interessante que tinha um numerário do Opus Dei, um leigo, de vida celibatária, que também nos atendia aqui, e perguntou: Marcelo, tudo bem? Então, olha, aconteceu uma coisa assim, um pouco estranha, né? Então, mas o que foi? Não estou mexendo as pernas. Mas ele falou com uma tal calma que quem ouvia se assustava. Como acorda um jovem, não consegue mexer a perna, é assustador. E ele com muita calma, muita paciência e serenidade. E aí, depois de vários exames, se achava que era um câncer linfático e depois se descobriu que era uma leucemia mesmo. E a doença avançou e regrediu, como acontece muitas vezes, né? E o Marcelo teve internado muito tempo em Florianópolis, no Hospital de Caridade. Ele chegou a ser transferido para Curitiba. Então, certa vez o pessoal ia visitá-lo em Curitiba, saía daqui para visitá-lo. Eu vi que primeiro ele foi internado em Blumenau, parece. Bom, ele teve um primeiro momento, ele foi para o Hospital Celso Ramos, aqui em Florianópolis, né? Quando não sabia bem o que estava acontecendo com ele. E as internações durante o tratamento ele fazia geralmente no Hospital de Caridade, aqui em Florianópolis também. Teve um episódio em que ele lecionava numa faculdade, aqui em São José, cidade da Grande Florianópolis, e que ele apagou. Ele apagou, desmaiou, e não havia naquele momento vagas na UTI em Florianópolis, né? Enfim, e a ambulância o levou para Blumenau. A ambulância o levou para Blumenau. Ele ficou internado alguns dias, depois foi transferido. Em São José tem um hospital, né? Em São José também tem um hospital regional. Hospital regional. Eu morei em São José, eu me lembro. E tem um outro hospital importante em Florianópolis mesmo, né? O Hospital de Caridade, que é particular, né, sem fins lucrativos, e tem o Hospital Celso Ramos, que é do Estado também. Uhum. Mas basicamente foi mais que eu lembro o Hospital de Caridade, pelo menos foi lá que eu ia visitá-lo. É lá que eu ia visitá-lo algumas vezes. E é bonito ver por onde ele passava, como ele cativava as pessoas. Uma vez que eu fui visitá-lo, com essa outra pessoa do Opus Dei, que o atendia, várias pessoas batiam na porta do quarto. Quando sabiam que ele tinha voltado para o hospital, foram várias internações. Enfermeiras, né, enfim, senhoras, assim, que tinham um carinho por ele. E uma que me chamou muita atenção foi de um oficial da PM, que como o Marcelo Câmara era promotor, esse oficial ficou responsável lá por ele quando ele estava em Blumenau, né? Já era um senhor. E quando ele soube que o Marcelo estava em Florianópolis, ele veio visitá-lo. E para todo mundo ele tinha uma palavra de carinho, assim. O senhor me faz lembrar meu avô. Uhum. Não que o senhor seja idoso, né? Mas é porque meu avô era militar também. Né? Então, eram episódios bonitos, assim. Agora, falar um pouco também da vocação do Marcelo, né? Só uma informação, Ricardo. Quanto tempo durou, desde a descoberta até ele vir a óbito? Quanto tempo durou a doença? Não sei quantificar os anos, não sei se foram 3 anos, 4 anos. Não, foram talvez 3, 4 anos, mas não tenho certeza. Quando ele descobre a doença, ele está se preparando para o concurso para promotor de justiça, está correto? Isso. E ele já tendo assim, já sentindo a gravidade da doença, ainda assim se preparou para um concurso muito concorrido e muito difícil
E ele foi Sim. aprovado. Qual foi a colocação dele? Acho que foi em quinto lugar. Então foi um dos primeiros. Um dos primeiros, né? E é Então interessante. a gente vê por aí o quanto que ele era muito vigoroso, mesmo estando doente. E assim, mesmo tendo sido aprovado, no exame médico, o médico não queria assumir sozinho a responsabilidade de dizer que ele estava apto. Porque, na verdade, o que conta para esse trabalho é o intelecto. O intelectual dele estava perfeito. E eu lembro que nessa época eu me casei, ele foi no meu casamento, e eu saí em lua de mel e na angústia de saber se ele tinha sido ou não aprovado para tomar posse. Né? E a comunicação naquela época não era tão fácil como tem hoje o WhatsApp e tal, né? Né? E eu fui com essa angústia. Puxa, foi tão difícil agora, será que uma junta médica vai reprová-lo? Mas não, ele foi aprovado. E tinha que ser aprovado porque ele trabalhou muito bem, né? Os colegas narram isso, que o trabalho dele foi excelente. Até um juiz com quem ele trabalhou numa vara criminal no começo da carreira, que até foi membro do Conselho Nacional de Justiça, atestou que realmente era um excelente trabalhador. Ele E é trabalhou bonito. na vara criminal de São José, né? Foi? Isso, São José, como promotor substituto. E um episódio que está narrado ali na biografia, até se está buscando saber quem é, parece que já se identificou quem é a pessoa, o Marcelo obteve a condenação de um criminoso. Né? Então ele fez o seu trabalho e obteve aquilo que dita a justiça dos homens. Né? Então o homem foi para o cárcere. Eu não sei dizer se foi no exato momento em que se obteve a condenação ou se foi posteriormente. O fato é que o Marcelo foi ao encontro dessa pessoa, contra quem ele lutou judicialmente, né, para aconselhá-lo. Né? Então a gente vê assim, qual é o trabalho de um promotor de justiça? Né? Nesse caso, né? Entrar com ação penal e tentar obter a condenação do criminoso. Isso é o que se espera e é o que se exige, ponto. Mas o santo, ele não se limita a isso. O santo, ele usa de misericórdia. Ele falou, mas esse homem foi redimido por Cristo. Cristo morreu por este homem também. Eu não posso desprezá-lo. E se eu tenho a ocasião de estar aqui com ele, quer dizer, não é por acaso, a providência fez os nossos caminhos se cruzarem. E ele foi lá e começou a dizer, olha, vais passar uma boa temporada, né, encarcerado, pensa na vida, né? Busca a Deus, muda de vida, né? Então, um exemplo muito bonito. Né? Não sei se já houve isso antes na história, assim, recente, né? De um promotor ir atrás do condenado, né? que ele derrotou no processo. Né? Então, é a demonstração dessa caridade cristã que extravasa o mero senso humano de justiça. Né? O exercício da advocacia, o exercício da atividade jurídica é uma atividade profissional que está avulto a muitos preconceitos, né? Pelo fato da gente imaginar que o advogado é uma pessoa que enriquece defendendo qualquer coisa como verdade, né? E assim, a gente vê uma história de vida como a do Marcelo Câmara, faz a gente olhar para a profissão, né, com outro olhar. Né? Como tu falou, o santo ele vai além do que é de se esperar do seu ofício. Né? Conseguiu um promotor de justiça e até aquele que ele conseguiu condenar, né, para aconselhar ter uma vida reta, de fato mostra o quanto que o Marcelo ele é uma pessoa especial. Agora, eu fiquei sabendo, Ricardo, que para pedir admissão no Opus Dei, vocês pediram juntos? Como foi isso? Essa é uma feliz coincidência, né? Porque explicar um pouco para quem não sabe, né, o que é o Opus Dei, né? Você conheces bem. Então, o Opus Dei é uma instituição da Igreja fundada por São José Maria Escrivá em 1928. Era então um sacerdote de 26 anos na Espanha, que já vinha desde a adolescência vendo que Deus queria alguma coisa dele, que não sabia o que. Até que um dia ele teve, vamos dizer assim, um vislumbre e viu exatamente o que é que Deus queria. Deus queria que ele recordasse aos homens e mulheres que todos são chamados à santidade. E durante séculos na igreja se viu esse convite, esse chamado
a uma vida santa como se fosse uma exclusividade do clero ou dos religiosos, né? Dos membros de ordens e congregações religiosas, né? E é interessante lembrar que o padre Flávio, que mencionaste ainda há pouco, que foi o confessor do Marcelo durante muitos anos, né? Durante alguns anos, ele uma vez disse que estava na Itália e foi visitar uma igreja medieval e havia lá um afresco, enfim, em que foram pintados o céu, o purgatório e o inferno. No céu estavam quem? Bispos, papas, padres, né, freiras. No purgatório, pessoas, leigos, né, profissionais da vida da comunidade, da vila lá local, que eram considerados como pessoas boas, né? Então, lá o senhor fulano, que era um homem muito piedoso, muito caridoso, fulano e tal, tal. E no inferno havia várias pessoas que eram só conhecidas pela sua profissão. Ferreiro, pescador, agricultor. Então, se tinha essa mentalidade de que o ideal de santidade, né, de correspondência plena ao amor de Deus, seria dos padres e freiras. Né? E em 1928, São José Maria, não por mérito próprio, como ele sempre disse, mas por inspiração divina, resgatou aquela mensagem inicial do Evangelho, que é a santidade é para todos. Então, o Opus Dei é uma instituição fundada, aprovada pela Igreja, cujo fundador foi canonizado e cujo primeiro sucessor, né, do fundador, inclusive foi beatificado em 2014, Dom Álvaro, que era bispo. Então, o Opus Dei, ele quer recordar que todos os cristãos são chamados à santidade. Concretamente, no quê? Nas suas realidades mais cotidianas. Ou seja, a sua vida de trabalho profissional, o trabalho em casa, a sua vida familiar. Né? Então, e o Marcelo, quando conheceu o Opus Dei, ele se encantou com essa mensagem. Assim, puxa, eu acho que agora eu encontrei a minha coordenada dentro da igreja. Que a beleza da igreja é isso, ela é tão rica de carismas que ninguém pode, com sinceridade, dizer eu não sei onde que eu me encaixo aqui. Não, as opções são tantas. Né? Mas lembrar que a vocação não é uma escolha nossa. A vocação é um chamado de Deus. Cabe a nós descobrir qual é. E o Marcelo descobriu que a vocação dele, né, que Deus o trouxe ao mundo para ser do Opus Dei. Né? E enquanto ele fazia o seu discernimento vocacional com o seu diretor espiritual, e eu fazia o meu também, sem que um soubesse exatamente a quantas andava o seu discernimento vocacional, nós estávamos, no final de março, começo de abril, num convívio lá em São José dos Pinhais, uma espécie de um retiro com bate-papo, com futebol, né? Churrasco, música, enfim, piada. Tanto eu como ele, sem que nada fosse combinado, ninguém desconfiava, nós pedimos a admissão do Opus Dei. Depois de um processo relativamente longo, né, de cada um, para saber qual era o querer de Deus para cada um, nós descobrimos que quando eu soube, eu não acredito. Para mim, hoje eu vejo que é uma grande honra. Né? Então, eu sei de cor a data em que ele pediu admissão, porque foi a minha, 1º de abril de 2006. Né? E ali se fechou, quer dizer, agora eu me encontrei. Há pessoas que encontram a vocação mais jovens ainda, outros mais velhos. O que importa é dar com a vocação. Né? E abraçar a vocação é ser feliz. Né? E o nosso fundador, São José Maria, ele dizia que nós devemos 90% da nossa vocação aos nossos pais. Mesmo que o pai não seja católico, a mãe, primeiro, eles são co-criadores, são colaboradores de Deus para nos trazer a esse mundo. Ponto. Já é a maior ajuda. Né? Mas com seu carinho, com seu amor, eles refletem o amor de Deus por nós. O amor que o pai e a mãe têm por um filho é uma centelha do que Deus sente por nós. Né? Então, se isso é verdade, eu acredito, né, 90%, nós devemos aos nossos pais, eu posso, assim, com tranquilidade, dizer que boa parte dos outros 10% eu devo ao Marcelo. Porque quando nós começamos a frequentar juntos os meios de formação do Opus Dei, era um momento em que, na mídia, saíam notícias desabonadoras dessa instituição, que até então não era tão conhecida.
saíam livros, né? Código da Vinci, que pegou muito contra a igreja, e concretamente o Opus Dei, e isso balança a gente. Balança a gente. E chegou um momento que eu realmente estava decidindo, olha, não, se eu tenho dúvida, é melhor não ir nessa. E por acaso, naquela época em que nós dávamos aula na Federal, e os nossos horários nem sempre coincidiam, e a gente se encontrava, quando muito, na sala dos professores, né? Estava no corredor, esbarrei com ele, e já fui soprando, abrindo o coração, olha, não vou mais nesse negócio aí, porque eu ouvi isso, ouvi aquilo. E ele disse, não, isso é tudo bobagem, né? E é interessante, uma pessoa de prestígio, como era o Marcelo, né, por sua integridade de vida, ele não precisa argumentar muito, né? A sua postura, o seu semblante, já são muito eloquentes e convincentes, são persuasivos. E quando ele falou aquilo, me desmontou. E meu raciocínio foi bem lógico, né? É difícil esse cara estar errado. Esse é um homem ponderado, essa pessoa a quem se deve pedir conselho, né? Então, se ele recomenda, não pode ter errado, né? E assim foi. E ele me trouxe de volta e fui presenteado, então, com essa coincidência de ter pedido admissão no mesmo dia que ele. Isso para mim, muito marcante, né? Ricardo, a gente está caminhando para o final da nossa comunicação, a gente tem 10 minutos que nos restam. É interessante te ouvir falar isso, porque eu vi um vídeo no YouTube falando de Marcelo Câmara, onde tinha a tua participação e tu falou uma coisa que eu achei muito interessante. Tu falou que normalmente a gente tem preferência por admirar pessoas que são mais velhas, por uma questão de a gente ver maturidade e experiência de vida em pessoas mais velhas. E é muito difícil o contrário. É difícil a gente admirar pessoas mais novas. Tu falou uma coisa muito interessante. Talvez por soberba nossa. Uhum. O Marcelo Câmara era mais novo do que tu. E sempre teve admiração por ele. Não somente admiração, como também tu, de alguma forma, sempre acreditava nas orientações dele, no que ele falava, né? Como era mais essa tua relação com o Marcelo Câmara, no sentido de ele sempre falar aquela palavra acertada, aquilo que tu prontamente escuta e já adere por ver nele tamanha coerência? Como era essa relação com ele? Essa relação Bom, com ele? a amizade, na amizade não há hierarquia, né? Na amizade há muito respeito. Claro, uma amizade entre pai e filho há uma hierarquia, né? Enfim, principalmente quando você é criança ou adolescente, mas entre amigos, assim, da quase mesma idade, enfim, não é hierarquia. Então era tudo muito espontâneo. Nós contávamos piada, pegávamos no pé um do outro, enfim, discordávamos em questões opináveis, né, de política, enfim, nós tínhamos em questões jurídicas, né, dois formados em direito. Então, a amizade com ele era algo edificante, né? Então, o que mais eu posso dizer assim da amizade com ele? Era uma pessoa com quem a gente sempre podia contar. E os momentos em que ele precisou da gente para se locomover, ele não podia, momentos que ele não podia andar, né? Enfim, ele estava preso a uma cama de hospital. É gratificante a gente poder retribuir todo esse carinho que ele tinha por nós com essas pequenas demonstrações, que é visitá-lo enfermo, ajudá-lo, levar para um lugar, levar para o outro. A comida preferida dele era o Big Mac, então a gente sabia, levava ele para a direção espiritual, eu estava lá, eu falava, Júlio, mas pode Big Mac? O Júlio dizia, né, o pai dele, não dá, que ele tem que comer, porque ele pediu apetite por causa da quimioterapia e tal, vai lá. Ia lá no Mac, trazia para ele, ele quase não comia muito, né, enfim. Então, tudo isso a gente lembra agora com muito gosto desses pequenos momentos, né, de que se compõe a nossa vida ordinária, né. E o que eu posso dizer assim para quem está vendo a gente é conhecer a vida do Marcelo. Primeira forma de conhecer é ler a biografia, né? O Laurentino está lendo aí, já leu. É muito agradável, o estilo de escrita, né? A Maria já não é o primeiro livro que ela escreve, ela tem um dom da escrita. Entrar no site marcelocâmara.org.br, né? Que vai ter muito mais coisa ali, e ajudar na difusão da devoção privada ao Marcelo.
como eu falei aqui no começo, do mundo todo já tem, as pessoas estão sabendo da história do Marcelo. É do Japão, né? Imagina. Então, muita gente está conhecendo a vida dele, e que é uma vida muito parecida com o do Carlo Acutis, esse que foi beatificado agora, o italiano, que morreu até mais jovem, né? Sim. Que deixou um rastro, na sua passagem, deixou um rastro muito positivo, né? E a igreja precisa disso. O Papa João Paulo II já dizia, primeiro, do Brasil, o Brasil precisa de santos. O Brasil tem poucos santos. É o país com, supostamente, a maior população católica do mundo, né? O Brasil precisa de santos. Só que, claro, a igreja ela é muito rigorosa para averiguar as virtudes da pessoa, para permitir que se abra o processo, e depois os diversos milagres que são atribuídos à intenção daquela pessoa. A igreja é muito criteriosa. Na Comissão do Vaticano, existem até ateus para investigar, para ver se um milagre atribuído àquela intenção realmente essa é a explicação científica, né? E quanto mais nós difundirmos a devoção ao Marcelo, mais carinho nós vamos ganhar com ele, mais nós vamos pedir a intercessão dele, e quem sabe surja aí esse milagre que a igreja estipula como condição para que se reconheça a pessoa, no primeiro estágio, como bem-aventurado, e depois, no segundo, como santo, né? E portanto, canonizá-lo. Então, para quem não sabe, o processo de canonização ele segue mais ou menos, né, dessa forma. A diocese, a partir do seu tribunal eclesiástico, averigua a vida do candidato a santo, e a partir do momento em que se vê que aquela pessoa de fato teve virtudes fora do comum, então Heróicos. é declarado que a pessoa é candidata a ser bem-aventurado, né? Então passa a ser intitulado de servo de Deus. No caso, Marcelo Câmara é um servo de Deus, né? Está sendo derivado a sua vida para a beatificação. Então, para se alcançar a beatificação é necessário um milagre, né? Então a gente pode pedir a intercessão de Marcelo Câmara nesse sentido, né? E essa live ela tem por fim também divulgar a vida de Marcelo Câmara para que ele faça parte da nossa devoção, uma vez que ele não somente é contemporâneo nosso, mas é nosso conterrâneo, né? E depois a igreja fica na expectativa de mais um milagre para vir a canonização, né? Então, Ricardo, finalizando aqui a nossa comunicação, eu me senti muito honrado de poder estar conversando contigo. É muito bom a gente saber que a santidade é possível e que a santidade não é uma coisa tão distante e não é uma coisa irreal às nossas possibilidades. E a gente está trazendo o Marcelo Câmara aqui para mostrar o quanto que ele é exemplo disso, né? E a partir desse momento, sabe, a gente mudar pragmaticamente certas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, né? Então, a partir de agora, cada um faça o seu exame de consciência, né? Para enxergar suas limitações, né? Eu estava vindo para cá, para casa de um amigo meu, para realizar essa live. Eu estava pensando, nossa, eu estava lendo, né, Marcelo Câmara, e vendo tanta amabilidade nele. E pela primeira vez eu enxerguei certas coisas da minha vida, né? Então, olha o quanto eu sou assim, eu acho que eu não sou, né? Então, que Marcelo Câmara possa nos ajudar a encontrar mais a Deus e a tê-lo também, de alguma forma, como modelo de vida, né? Visto que ele foi uma pessoa tão permeada da vida comum, mas, ao mesmo tempo, na sua vida comum, exalou a santidade por onde passava, inclusive vivendo o flagelo da leucemia, né, Ricardo? Eu te agradeço muito, Ricardo. Bom, Laurentino, eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre que a gente tem essa chance de falar um pouco do Marcelo e fazê-lo conhecido pelas outras pessoas, isso é edificante para a igreja e para cada alma, né? Estamos juntos nessa campanha, nesse trabalho, para que a igreja reconheça oficialmente esse nosso amigo como beato e depois santo. E depender do Centro São José, a gente também abraça essa responsabilidade de divulgar a vida de Marcelo Câmara, né? E a gente se sente muito lisonjeado de ter em nossas terras, né, em nossas vidas, né, uma pessoa tão admirável como Marcelo Câmara. E manda um abraço para o pessoal aí de Florianópolis, principalmente para o Lucas, né? O Padre Flávio tem ido em Florianópolis? É o Padre Osvaldo Gandinho. Padre Osvaldo. Padre Osvaldo, mas eu tive primeiro direção com o Padre Flávio e depois com o Padre Osvaldo, né? Uhum. Tenho muita saudade desse povo. Então, Ricardo, vamos finalizar com uma Ave Maria, de intercessão de Nossa Senhora.
e de Marcelo Câmara, né? Para que nossa vida seja espelhada na Virgem Mãe de Deus e na vida do grande Marcelinho Câmara. Certo, Ricardo? Certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. servo de Deus, Marcelo Câmara, Rogai por rogai nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ricardo, muito obrigado. Avançando o processo de beatificação de Marcelo Câmara, a gente, quem sabe, volta a se falar por Claro. aqui em São José, certo, Ricardo? E a As gente ordens. continua a manter contato. Então tá bom. Obrigado, amigo, pela honra. Um abraço. Tchau, tchau.